Muito bem. Vamos nos preparar para mais uma live. Hoje nós estamos entrando um pouco, com alguns minutos atrasados, normalmente no horário que a gente começa, que é 19h30. O equipamento que normalmente eu faço essa live, teve um problema, eu não estou conseguindo ligar, é o meu tablet. E a imagem talvez deve ficar um pouco ou bastante diferente, né? Porque eu estou fazendo agora do smartphone. Mas nós vamos fazer a live, deixar a palavra e compartilhar a palavra com os irmãos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Breve nós estaremos lendo o texto. O texto que nós vamos estar usando hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. E tem umas particularidades aqui no qual eu tenho pensado, tenho meditado com relação a essa fala de Jesus. E juntamente com isso nós vamos também meditar em Gênesis 4 também, a partir do versículo 6. Em Gênesis 4 também, a partir do versículo número 6, onde Deus está tendo ali uma conversa com Caim. Onde Deus está conversando e falando algumas coisas com Caim. E isso me chamou a atenção, me despertou a atenção para alguns detalhes que eu gostaria de estar compartilhando com cada um de vocês, ou todos vocês que estiverem ouvindo, participando dessa live ao vivo, e todos os demais que futuramente poderão estar assistindo esta live. Esperar mais um minuto e nós vamos orar ao nosso Deus para lermos a palavra e meditarmos nela. Muito bem. Para não esticar muito, nós já vamos orar ao nosso Deus e vamos meditar no texto desta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia e depois nós estaremos orando. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito e soberano Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, com o intuito de compartilharmos a sua palavra, de anunciarmos, Senhor, a sua palavra. E tu bem sabes o tanto quanto nós dependemos do teu Espírito Santo. Nós carecemos, Senhor, da direção e da revelação do teu Espírito. Por isso nós nos colocamos debaixo da tua destra, Senhor, e pedimos a sua graça para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, Senhor, que vem do alto, para podermos compartilhar, Senhor, a sua palavra. E, Senhor, não falar de nós mesmos, mas falar, Senhor, daquilo que a sua palavra tem de fato a nos dizer, Senhor, para nos trazer instrução e fortalecer a nossa fé, Senhor, e nos despertar, ó Deus, naquilo que o Senhor quer que sejamos apercebidos e sejamos fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem. O Senhor Jesus aqui está conversando com a samaritana
está conversando com a samaritana, e a samaritana, ela é uma mulher que no texto nos revela que ela guardava o Messias, ela cria na profecia de que veria o Messias, e ela fala isso, fala realmente isso conversando com o Senhor Jesus. E ela lança um questionamento para o Senhor e diz assim: vocês dizem que o lugar de se adorar é em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é aqui neste monte. Aí Jesus entra com essa fala e diz para ela que vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e que são esses tais que o Pai procura para o adorar. Esses tais que Jesus está dizendo aqui, não se refere apenas, ou melhor dizendo, não se refere diretamente, no meu entender, à palavra adoradores, mas sim os tais que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, dentro de um padrão completamente diferenciado, dentro de um padrão totalmente distanciado da religiosidade ou da cultura ou do pensamento que muitas pessoas às vezes atribuem. E eu já ouvi muita gente dizer assim: é o meu jeito de adorar, então eu adoro assim, ninguém tem nada com isso, é o meu jeito, eu gosto desse tipo de adoração. Uns são extravagantes, outros são mais recatados, outros brigam por causa de ritmos, né? Outros brigam por causa de luzes e outras coisas assim. E o que eu vejo realmente nisso tudo é que esquecem de perguntar ao alvo da adoração, que é o próprio Deus. E Jesus está dizendo que são esses tais que Deus procura. Deus não está atrás de adoração e nem de qualquer tipo de adorador, porque Deus não tem esse problema de crise de identidade. Deus não tem esse problema com ele, porque, como nós às vezes temos, quando algo está em falta no mercado, a gente substitui por uma qualidade inferior. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus, ele sempre mantém o seu padrão de santidade, de verdade, de justiça, né? Então, assim, essa questão em particular me chamou muita atenção, exatamente a partir da fala do Senhor Jesus. A partir da fala do Senhor Jesus, porque aquela conversa com a samaritana, ou melhor, o que a samaritana está dizendo para o Senhor não é muito diferente do que muitas pessoas dizem hoje. Não está muito fora da realidade de muitas pessoas hoje. Quando muitos estão dizendo assim, quando a samaritana diz assim: nossos pais dizem vocês dizem que é lá em Jerusalém que deve adorar, mas aqui os nossos anciãos, os nossos pais dizem que é neste monte que se deve adorar. Que se deve adorar. O que eu entendi aqui? Às vezes nós queremos apresentar o nosso estilo de adoração, um estilo particular de adoração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Porque, no meu entender, quando se fala de adoração, é um pacote completo. E quando se fala de adoração, acho que uma das coisas que menos deve se pensar é em canção, em se cantar ou estar pensando em músicas simplesmente, né, em louvor, essa é a palavra, em estar se pensando em louvor, meramente louvor, porque a adoração tem tudo a ver com relacionamento. No meu entender, adorar ao Senhor tem tudo a ver com caminhar com Ele, adorar ao Senhor tem tudo a ver com o serviço que eu presto a Ele, e muitas pessoas, por não entender isso, se limitam e cometem alguns erros grotescos com relação à adoração, porque querem apresentar um padrão muito baixo
de relacionamento com o Senhor e diz que está adorando o Senhor. E diz que está adorando o Senhor. E como disse aquela samaritana, vocês dizem que é lá em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que é nesse monte que se adora. Muitas vezes as pessoas apresentam isso para querer justificar o seu nível ou sua falta de comunhão com Deus, apresentam esses tipos de justificativa que dizem, mas aqui a gente faz assim, lá faz do outro jeito, o Bertano faz do outro jeito, é liberdade, é multiforme graça de Deus. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo a multiforme graça de Deus nesse contexto. Como eu disse, eu não acredito que Deus ele vai, por falta de adoradores, como diz Jesus, que o adorem em espírito e em verdade, e é esse padrão de adoradores que tem como referência uma intimidade com Deus, uma intimidade de relacionamento em caminhar em espírito e em verdade com o Senhor, é esse nível, é esse padrão que Deus busca em mim, busca em cada um dos seus servos. E por falta de quem entenda isso, ou que tenha diminuído, né, de certa forma, em escassez, em extinção, quem adora o Pai em espírito e em verdade, isso não faz com que Deus vá diminuir o seu padrão de qualidade. Muito pelo contrário. Pode, se é que eu posso dizer o que eu vou dizer agora, pode até dificultar a procura de Deus, né? Pode até dificultar a questão de Deus achar ou não. A paz do Senhor, Deusa. Deus abençoe vocês. E na verdade, Deus ele não vai baixar o seu padrão. Deus ele vai me aperfeiçoar se eu der ouvidos a ele. Deus ele vai me santificar pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e Deus vai me limpar pela sua palavra, e Deus vai moldando o meu caráter pela sua palavra, e Deus vai moldando a minha vida pela vara da disciplina que ele usa sobre aqueles que ele recebe por filho, e Deus vai trabalhando e vai me moldando para que eu chegue ao padrão dele, e não Deus se rebaixar o meu padrão. E eu acredito que por muitos não entenderem isso, querem que Deus se acondicione ao seu jeito, ao seu estilo. E a Bíblia vai dizer que, na verdade, nós somos feitos como pedras vivas, onde edifica a casa para que sirva de templo para o Senhor, para que nós possamos apresentar sacrifícios agradáveis a Deus. Pedro fala sobre isso. O apóstolo Pedro, indo nas suas cartas, ele vai falar sobre isso. Para que nós possamos apresentar sacrifícios agradáveis a Deus e não a mim. Então, eu entendo que a questão da adoração, ela tem, na sua primeira instância, muito mais a ver com relacionamento e comunhão do que muita gente entende que tem a ver com louvor, instrumental, essas coisas assim. Eu acredito que posso fazer parte, mas adoração é um estilo de vida e não um momento de um dia no culto ou de 2 dias no culto, eu não sei, vem de cada um que vai conforme a sua congregação, conforme a sua igreja. Mas uma coisa que eu sei que é bem forte e eu tenho atentado para isso, é que Deus, ele tem buscado, Deus ainda continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não aceita a adoração e a comunhão, o relacionamento de qualquer jeito. É no padrão de Cristo, é no padrão dele. Óbvio que Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos fracos. Mas não é por causa disso que Deus vai consentir que eu viva uma vida de devassidão, uma vida de imoralidade, uma vida de defraudação, uma vida de comprar e não pagar, uma vida de mentira, uma vida de traições, uma vida dupla, uma vida
de dupla personalidade, uma vida completamente diferente dos padrões que Cristo espera que eu tenha para o seguir. E tem muita gente que, infelizmente, por causa da religiosidade vã, um cristianismo vazio, querem estar apresentando o Senhor uma adoração. Querem se apresentar como levitas, e se colocam como levitas, onde, na verdade, de repente, a palavra que mais se encaixa aí são levados. Levados de tanto, seja no sentido de serem pirracentos, seja no sentido de serem mal criados mesmo, né? E no sentido de serem abusados mesmo, e também no sentido de serem levados por toda sorte de paixões carnais. A paz do Senhor, Juliana. Deus abençoe sua família, seu filho, seu esposo. Deus abençoe vocês. De maneira que Deus ele tem buscado esse nível de relacionamento com a sua igreja, com o seu povo, com homens e mulheres, independente da sua idade, que queiram, que entendam o que é isso. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, tem uma passagem, e é muito conhecida de todos nós, e que às vezes gera alguma dúvida, algum questionamento por parte de algumas pessoas, mas eu tenho a minha opinião formada com relação a isso, e eu quero compartilhar com você essa minha opinião. E como eu disse, é minha opinião. Você não é obrigado a aceitar, não é obrigado por nada. Mas é a minha opinião e é assim que eu creio. E eu vou ler o texto de Gênesis 4, a partir do versículo 6. É uma passagem que é muito conhecida de todos, pelo menos os que leem Bíblia, que diz assim, Gênesis 4, 6. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O que esse texto está relatando aqui? Que passagem é essa? É exatamente aquela passagem que precede, né? O Caim e o Abel. O Caim e o Abel, quando foram apresentar lá oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor atentou e se agradou da oferta de Abel. Mas o Senhor não se agradou da oferta do Caim. Não atentou para a oferta do Caim. Aí muitas pessoas, há alguma discussão teológica por parte de alguns teólogos, que dizem, porque o Caim, o Abel, melhor dizendo, ofereceu oferta de sangue, que tipifica o cordeiro, que tipifica Jesus, e ele ofereceu as primícias do gado, né? Foi lá e a gordura e tal, tipificando Cristo, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Eu, particularmente, não acredito nisso, não. Porque a Bíblia fala que o Caim, ele ofereceu as primícias do fruto da terra. As primícias do fruto da terra. E a Bíblia também fala da questão de ofertas de cereais, ou seja, ofertas que não tinham derramamento de sangue. Então Deus recebia. O grande problema não está na oferta em si. O problema está na condição do ofertante. Deus ele não recusou ou não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou a postura e a conduta, o estilo de vida de Caim. Da maneira como Caim se apresenta diante dele para lhe apresentar, lhe apresentar culto, lhe oferecer culto. Deus não se agradou da postura dele. Em contraste, comparando com o texto que nós lemos em João 4, 23, onde Jesus fala que
os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e são esses tais que Deus procura, a gente percebe muito bem aqui que o que Deus atentou não foi para a oferta. Porque o que Deus não tem que eu posso dar para Ele? Deus tem falta de alguma coisa? Deus sente falta de alguma coisa? Absolutamente nada. O que dá prazer no coração de Deus é a presença dos seus filhos, é a honra que seus filhos lhe dão, é o temor no sentido não é de ter medo, mas de honrar o seu nome, aquela postura interior do coração, onde se chega, onde a pessoa tem a devida consciência de que ela não, no momento do culto, ou se ela está no culto na igreja, dentro do templo, no culto na praça, no culto no ar livre, no caso, né? No culto no lar, ou essa pessoa, se ela está no trabalho dela, ela é crente, ela está no trabalho dela, aquele serviço, aquele estilo de vida que esse crente tem que apresentar, é o que o Senhor vai receber como adoração. É o Senhor que vai... É isso que o Senhor busca em nós. Independente se eu esteja dentro de uma igreja, independente se eu esteja dentro da minha casa, se eu esteja no ônibus, se eu esteja passeando com a minha família, é isso que o Senhor busca em nós. Porque quando eu chegar para estar oferecendo a minha oferta, ou a minha adoração, ou estar em comunhão, porque na verdade a impressão que eu tenho também, que tem muitas pessoas que parece que se desvincula de Deus e liga novamente, desliga e liga novamente. É como se tivesse fase, né? Agora eu estou na igreja, então eu tenho que estar ligado com Deus. Acabou o culto, tranca Deus dentro da igreja, agora não. Agora estou desligado, então estou vivendo minha vida natural e normalmente. Não é assim. Não é assim. A vida de um servo de Deus, uma pessoa que tenha Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, ela é uma constância. A minha comunhão com Deus, ela não pode ser limitada àquele momento ali, não. Eu tenho comunhão com Deus lavando louça. Eu preciso estar em comunhão com Deus. A minha esposa, ou as irmãs, né, de forma geral, cuidando da sua casa. O Senhor está ali. E aquele serviço, aquela condição interior do coração, é que vai determinar se a minha oferta é aceitável ou não. É aceitável ou não. Pai do Senhor, Raquel, é aceitável ou não? E eu gostaria só de chamar a sua atenção para esse detalhe. Como eu disse, a adoração é muito abrangente. Os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade são esses que o Pai procura. Isso é muito além do que nós estamos acostumados a vivenciar, ou até mesmo sendo ensinados, porque vai muito além de quatro paredes, vai muito além daquele momento em que nós estamos reunidos ali entre irmãos, né, na igreja, ou numa confraternização entre irmãos. Esse momento vai, sobretudo, quando eu estou sozinho. Porque a adoração tem, como eu disse lá atrás, a adoração tem tudo a ver com relacionamento. E eu não posso me esquecer que Deus, Ele não está trancado dentro da minha casa, ou Ele não está trancado dentro de quatro paredes. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele não é como os deuses das nações, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam. Ele não é uma imagem de escultura feita por mão de homens. O nosso Deus, nada disso chega perto, ou se assemelha, ou pode se comparar à glória do Deus revelada em Cristo Jesus. E Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, e a presença dele, essa presença gloriosa que transforma, que salva, que liberta, que nos identifica como dele,
quando a gente chega, quando um servo de Deus, quando um adorador que o adora em espírito e em verdade chega, que ele consegue, não por ele, mas pela presença de Deus que está nele, mudar um ambiente, e as pessoas conseguem perceber isso, né? Então, perceba como que isso é uma posição de honra que Deus coloca àqueles que desejam realmente viver uma vida de comunhão com o Senhor, todos os dias, 24 horas por dia. Aí me assusta uma situação que tem estado muito notória, e cada ano que passa, isso fica preocupante, embora o Senhor Jesus, ele já venha nos dizer há muito tempo, né, pela sua palavra, que ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, me chama muita atenção, e que a gente deve se preocupar, eu devo me preocupar, porque o meu coração é tão enganoso quanto o seu. O pecado, a iniquidade habita na carne, na minha carne, quanto habita na sua, e eu preciso vigiar, eu preciso também estar sempre mortificando a carne. Eu sei do meu temperamento, sei que o meu coração é enganoso, tal qual o seu. Então eu não estou aqui para me colocar como aferidor de medida para ninguém, nem referência para ninguém. Eu procuro estar aprendendo, né, com a palavra, e toda oportunidade que eu tenho, que eu posso, eu gosto de compartilhar. Aí fica a seu critério. Mas o que tem me chamado a atenção e preocupado é a quantidade de pessoas que estão enchendo as igrejas com o coração carregado de adultério, com o coração carregado de ira, com o coração carregado de feitiçaria, com o coração carregado de idolatria, com o coração carregado de ódio, com o coração carregado de vaidade, com o coração carregado de mentira, com o coração carregado de homicídio, com o coração carregado de inveja. Percebe o problema? Percebe a seriedade da coisa? E as pessoas estão apresentando culto, apresentando oferta, trazendo seus dízimos, trazendo as suas ofertas, fazendo seus rituais. A grande questão é, quem tem recebido isso? Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou aqui para te julgar, só quero te chamar a atenção para esse detalhe, porque se o seu coração, você que está apresentando o culto ao Senhor, está com o coração rancoroso, está com o coração cheio de ódio, não perca seu tempo, não. Não perca seu tempo. Porque Deus não vai receber esse culto, Deus não vai receber essa oferta. A melhor coisa a ser feita é se curvar diante do Senhor, pedir perdão, reconciliar com o Senhor, buscar a paz que vem da parte do Senhor, buscar a reconciliação no Senhor, e entender que há poder em Jesus para libertar de toda raiz de amargura, há poder em Jesus para curar o coração do homem ou da mulher. Às vezes a mulher está aborrecida, muito aborrecida com o esposo, não se falam ao esposo e vice-versa, os filhos estão tudo na igreja. E como se isso fosse resolver num passe de mágica, e na verdade não resolvem, as coisas só vão piorando. Por quê? Porque Deus não entra nisso. E Deus não pode receber essa adoração. Deus não pode andar nisso. Deus não tem comunhão e parte nessas coisas. Ele quer arrancar isso de nós. E não que nós fiquemos alimentando o nosso coração, o nosso ego, a nossa vaidade, pensando que nós somos melhores que os outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. E quantas pessoas estão cheias de razões, estão cheias de reivindicações, estão cheias de direitos e acham que por causa... que entendem que tem direitos, que entendem que tem razão, e às vezes até tem, mas por causa disso acaba cometendo idolatria. Por causa disso acabam até mesmo pecando
contra o irmão, contra si própria, ou a si próprio, e acabam pecando contra Deus. Ah, por que você falou, pastor, cometendo idolatria? É simples, porque toda vez que a minha vontade é superior à vontade de Deus, ou seja, eu cedo a minha vontade, eu guardo a vontade de Deus, eu não ouço, eu não faço, eu não cumpro a vontade de Deus, para que a minha vontade seja estabelecida, isso é idolatria. Tudo que eu coloco em primeiro plano acima de Deus é idolatria. Seja a minha vontade, seja qualquer outra coisa. Isso se constitui idolatria. E muitas pessoas, e nisso aqui vai o alerta. O que nós temos oferecido ao Senhor, até esse é o tema da nossa live. Qual adoração, o que nós temos de fato oferecido ao Senhor quando eu saio da minha casa com a minha família e vou para a igreja? Como está o meu espírito? Como está o meu coração? A disposição interior do meu coração para estar chegando no altar do Senhor e cantando hinos, fazendo oração, trazendo oferta, apesar, isso é tão sério, que Jesus diz assim, olha, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, guarda a tua oferta, acerta com ele primeiro, depois você traz a sua oferta. Você aceita. E às vezes, quantos lares estão em conflito, a esposa em conflito com o marido em conflito com a esposa, e aqui, irmãos, eu não estou dizendo quem tem razão, quem não tem, porque às vezes o marido realmente pisa na bola, às vezes a mulher também pisa na bola. Então, já que são servos do Senhor, parem e pensem com a mente de Cristo. O marido se posicione como homem de Deus, e Deus vai dar o direcionamento, a esposa se posicione como mulher de Deus, e Deus vai dar o direcionamento. E olha só o que o Espírito Santo fala. Em 1 de Pedro, capítulo 3, lá para o versículo 7, o apóstolo Pedro, ou o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro, ele vai dizer lá no capítulo 3 que nós homens temos que coabitar com as esposas com entendimento. Com entendimento, dando a elas honra como vaso mais frágil. Como vaso mais frágil. Aí ele vai dizer mais algumas coisinhas e ele fecha assim, para que não sejam impedidas as vossas orações, para que o céu não se feche sobre a sua casa, para que a mão de Deus não fique encolhida sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a paz da sua casa. Então, percebe que a questão da adoração, em que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que o que o Pai procura aqui não é adoração, e não é qualquer tipo de adorador, mas sim aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e que entende que não é uma postura exterior que Deus está vendo. É lógico que é até bom eu fazer uma correção aqui, uma colocação aqui, porque tem muita gente que, misericórdia, você não pode dar uma brecha que já quer pecar. Pode dar uma brecha. E o que eu quero dizer é que Deus não atenta para a postura exterior. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a minha postura interior, o meu espírito, a minha atitude interior em temor, em santidade e em verdade na presença do Senhor, vai me fazer apresentar de maneira santa na presença dele. Não é de maneira leviana, como muitos irmãos querem se apresentar, como muitas irmãs querem se apresentar. Jesus atenta sim para o tipo de veste que as irmãs estão vivendo, se vestindo, se é um tipo de roupa lasciva, promíscua, tendenciosa à prostituição ou dessas coisas, arranca da sua vida. Atenta sim para o estilo de vida do homem. Aquelas roupas também provocantes, aqueles negócios de trem apertado para tu quanto é lado, é um trem meio esquisito, meio estranho. Ah, mas isso é cultural, não tem nada a ver com cultura, tem a ver com vergonha na cara, tem a ver com temor ao Senhor, tem a ver com santidade segundo a Bíblia.
tem a ver com o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, porque o verdadeiro adorador, este que o Pai procura, este que adora o Pai em espírito e em verdade, ele não apresenta o seu modo de adoração, ele se adequa ao estilo de santidade de Deus, que o Espírito Santo, só o Espírito Santo, vai trazer e vai revelar o coração para que a pessoa que tem intimidade com Deus agora se porte, seja na igreja, seja em casa, seja tomando banho, seja andando na rua, seja chupando picolé na praça. Então a adoração, vou repetir, é um estilo de vida que o cristão deve ter, o autêntico. Ele tem. E esse estilo de vida aponta para o céu. Esse estilo de vida aponta para o caráter santo de Jesus. Esse estilo de vida aponta para um diferencial, onde é percebido a olho nu, onde o não convertido, como se fala comumente, ele percebe, opa, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente, esse homem é diferente. Como a sunamita, né? Quando passava o profeta, ela disse assim, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és um homem de Deus. Tu és um homem de Deus. Pelo estilo de vida, pela postura. E é esse tipo de pessoas, esses tipos de adoradores que Deus tem buscado na terra. Que Deus tem buscado na terra. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que você for estar na presença do Senhor, e eu quero te falar uma coisa, não tem como fugir da presença do Senhor, então nós estamos na presença dele 24 horas por dia. Nós precisamos passar revista no nosso coração, porque o que Deus rejeitou não foi a oferta do Caim, foi o Caim. Foi o Caim, porque Caim tinha um coração ímpio, porque Caim tinha um estilo de vida profano, porque Caim tinha um estilo de vida rebelde, longe de Deus. Longe de Deus. E tem muita gente assim. Muita gente sim hoje, com estilo de vida profano. É uma expressão que tem muitos anos que eu não uso, é o crente chuchu. Chuchu, se você cozinha com peixe, ele pega gosto de peixe. Se você cozinha com galinha, ele pega gosto de galinha. Com carne de boi, ele vai pegar gosto de carne de boi. O crente chuchu é do mesmo jeito. Se ele está na igreja, ele é santo. Se ele está no mundo, ele é mundano. Se ele passa na roda de forró, ele é forrozeiro. Se ele passa na roda de pagode, ele é pagodeiro. Passa no boteco, ele é cachaceiro. Ele é aquele camaleão, sabe? Ele se camufla, ele se transforma de acordo com o ambiente. E os verdadeiros adoradores, eles só têm um estilo de vida. E ele busca isso cada vez mais, essa intimidade com o Senhor, no qual nós temos que ter esse cuidado. E o Espírito Santo, ele nos ajuda. E aquela palavra que Deus disse para Caim, olha, se você tivesse procedido bem, você também não seria aceito. Se você tivesse com seu estilo de vida legal na minha presença, você acha que eu também não ia receber você, Caim? Lógico que Deus receberia. E Deus tem prazer em estar em comunhão com o seu povo. Deus tem prazer em estar em comunhão com a sua igreja. Mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu fico assim meio cabreiro com muitas coisas. Eu tenho visto, vou entrar aqui em algumas particularidades, eu sei que tem gente que vai arrupiar, vai discordar, e aí também não é problema meu, pode discordar à vontade, pode criticar à vontade, não tem problema. Mas estão se usando certas coisas que, no meu entender, é como que para que algum desencargo de consciência ou desviar a atenção para outros detalhes. É muito jogo de luzes, é muito espetáculo. Né? É muito espetáculo. Em vez de se cultuar a Cristo,
e se apresentar a adoração a Cristo, em vez da adoração ser cristocêntrica, está sendo antropocêntrica. O negócio não é agradar o Senhor, o negócio é agradar o cliente, o negócio é agradar o freguês. Se o camarada se sentiu bem na minha igreja, está tudo bem. Então você não pode falar de pecado, porque você fala do pecado, o cara vai embora. Você não pode falar que prostituição é pecado, se falar o cara vai embora. Você não pode falar que não pode estar tendo um relacionamento conjugal com a namorada, porque o camarada vai embora, porque afinal de contas, né, os hormônios estão na pele. Não. Aí faz jogo de luzes, discotecas piscando, aqueles trem tudo piscando e tantas outras coisas mais, para criar um clima muito parecido com o mundo, porque, me permite dizer agora, e daqui a pouco eu já vou terminar, me permite falar, você quer saber a diferença do porco para a ovelha? Joga os dois na lama. Joga os dois na lama. O porco vai se sentir em casa, vai revirar, vai se revirar na lama, naquele trem tudo, e vai estar feliz naquilo ali, ó. A ovelha, ela vai chorar até que alguém atire de lá e lhe dê um banho. É assim mesmo na vida espiritual. Tem muitos com espírito de porco. Tem prazer no pecado, então tá na lascívia, tá bem, tá na prostituição, tá bem, e quer apresentar essa lavagem, quer apresentar esse trem nojento para diante de Deus. E a palavra é a mesma, o teu pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Se portar-se bem, não será aceito. Agora a grande questão é que muitos também têm um coração e espírito de Caim. Preferem desobedecer a Deus. E viu o final da história de Caim? Um mal vai puxando o outro, um abismo gera outro abismo. Um abismo vai gerar outro abismo. E a consequência na vida de Caim não foi nada agradável. E na vida de quem persiste nessa passada de Caim, nesse caminho de Caim, também não é nada agradável. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Medite nessa palavra. Pense na seriedade do que é estar na comunhão com o Senhor e quão maravilhoso é ser recebido pelo Senhor no trono da graça. Quão exultante, quão importante é isso, ter a presença manifesta de Deus na vida da gente, ter o cuidado do Senhor e a graça do Senhor nos cercando. E o quanto isso é caro, e o quanto isso é precioso. E a Bíblia não fala de nenhuma outra coisa que Deus tem procurado, senão esses tais que adoram o Pai em espírito e em verdade. E a minha oração nesta noite é que nós, eu e você, possamos ser ou possamos fazer parte desse grupo seleto. Porque é um grupo seleto, não se iluda. Em que Deus tem os seus olhos sobre esse povo, que o adora em espírito e em verdade. Em que Deus não tem a menor dificuldade em revelar os seus planos. Em que Deus não tem a menor dificuldade em abençoar. Em que Deus não tem o menor problema em repreender o mal e parar o inferno. Deus não tem o menor problema. É consequência de se adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque adoração tem tudo a ver com comunhão e relacionamento sincero com Deus. Amém? Quero fazer uma oração. E após essa oração nós vamos estar encerrando essa live no nome bendito de Jesus. Eu quero te pedir, medita nisso. Medita nessa palavra, sobretudo nesse tempo do fim, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Falta só o arrebatamento se cumprir. Só o arrebatamento se cumprir, mais nada. Depois do arrebatamento, as coisas vão desenrolar muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Então, renova a sua fé no Senhor. De repente eu estou falando com alguém que está afastado do caminho do Senhor, foi ferido por alguém, mas joga fora o rancor, joga fora isso. Estabeleça a sua comunhão com o Senhor, faça parte desse grupo abençoado em que Deus tem procurado de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, gente que tem prazer de caminhar no Senhor, gente que tem prazer de andar
fortalecido e firmado nos passos do Senhor, na direção que o Senhor dá. E olha o que o Salmo, a palavra de Deus nos diz no Salmo, acho que é 32 ou 34, que vai dizer que, o versículo vai dizer assim, agrada-te do Senhor, ou, né, tem outra tradução que diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha prazer em Deus, tenha prazer em ser verdadeiro adorador, tenha prazer em andar em comunhão e retidão no meio de uma sociedade ímpia. Não tenha vergonha de ser autêntico servo ou serva do Senhor. Deixa o mundo te chamar de louco, de fanático, pode deixar eles chamarem, porque quando você dobra o seu joelho e diz, Pai, você pode ter certeza que você vai ouvir, estou aqui, meu filho, fala. E Deus vai prover sobre você a bênção dele, a graça dele, aquilo que realmente você necessita, Deus vai liberar sobre você. E como eu disse, ele não tem a menor dificuldade em fazer isso na vida daqueles que são verdadeiros adoradores, que o adorem, que o adoram em espírito e em verdade. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, Deus excelso e soberano, queremos apresentar, Senhor, cada vida que tem participado dessa live nesta noite. Senhor, e todos aqueles que irão ouvir essa palavra, que farão parte, Senhor, e serão alcançados por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga entendimento. Senhor, como eu tenho dito, esta palavra não é uma palavra de juízo. Eu não estou, Senhor, me colocando como referência para ninguém, mas eu entendo no temor do Senhor, ó Deus, que há um padrão de qualidade no qual o Senhor requer dos teus servos, e o aferidor é Cristo. O aferidor é o meu Senhor, o meu Salvador. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha abrir o entendimento do meu coração e assim também de todos os meus irmãos e irmãs, Senhor, que tenham ouvido e participado desta palavra, para que possam ter o entendimento da sua vontade. E como diz, Senhor, lá em Romanos 12, que a nossa mente seja transformada. Senhor, que nós não venhamos nos conformar com os ditames e com os moldes deste mundo, mas que venhamos ter a nossa mente transformada pela sua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, para que venhamos verdadeiramente experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para nós, ó Deus. Assim, Senhor, eu oro também apresentando cada família, cada vida, Senhor, que está ouvindo nesse momento, ou assistindo, Senhor, essa live nesse momento. Que a graça do Senhor alcance cada família e venha fortalecer a fé, Senhor, e venha trazer cura onde houver necessidade de cura, libertação onde houver a necessidade de libertação. Senhor, venha fechar a porta que tiver que ser fechada, abrir aquela que precisa ser aberta, Senhor. No nome bendito de Jesus, ó Deus, que sejam abençoados conforme a graça e a sabedoria do Senhor, ó Deus, cada um desses que agora e os demais que virão ouvir ou ver esta palavra. Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, no nome bendito de Jesus. Se puder compartilhar essa palavra com um amigo seu, com um irmão que você conheça, que você sabe está precisando de ouvir a palavra, envie e compartilhe no nome bendito de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.